Um Antonov AN-124 da Aeroflot está se aproximando para pousar em Turim, na Itália. Lá, ele seria carregado com carros de luxo da Ferrari. Está chovendo e tem obras na pista. O que será que aconteceu nesse pouso? Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Direto de Uberaba, Minas Gerais. Tudo bem. Antes de contar o que aconteceu, é preciso falar sobre o que esse Antonov AN-124 estava fazendo na Aeroflot. Antes do vídeo começar, vem aquele disclaimer de sempre, tá? Não existe um relatório final desse acidente. Então, todas as informações foram apuradas pela equipe do Aviões e Músicas, tendo como base bancos de dados sobre acidentes aéreos, como o Aviation Safety Network e o BAA Acro. A comunicação foi um dos principais elos da corrente desse acidente. E eu tenho uma mentora que sempre diz uma verdade, que é o mesmo lema que a gente usa na aviação. Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. E isso é muito poderoso, porque a comunicação é o entendimento da mensagem. Por exemplo, vocês sabem que eu falo inglês, mas mesmo depois de tanto tempo falando, eu ainda tenho sotaque. Mas eu trabalhei numa indústria em que a última coisa que importa é o sotaque, ou regras gramaticais. O importante mesmo é se comunicar com segurança. O que eu estou dizendo é que o seu inglês não precisa ser perfeito, ele precisa ser real. I just said that. I said, see, the window is larger than the A320. Yeah, much bigger. Much Yeah. After they see all that, they can decide what they want to do, and you build for them what they want at certain level of customization. Yes, absolutely. I don't know how to explain, but it was so powerful for me, you know. And it started with the flight simulator. Então aproveite o desconto relâmpago nos planos anuais do Cambly para continuar se aprimorando usando o meu cupom Aviões Real. São planos a partir de R$ 68,00 por mês para 1 hora de aula por semana. Mas a promoção só vale por 48 horas, hein? Use o link que está aqui na descrição para você mostrar que viu essa promoção aqui no Aviões e Músicas. O Cambly é a melhor plataforma para treinar o seu inglês. E com aulas em grupo, então, você treina inglês real com sotaque. Então aproveita esse desconto relâmpago, hein? De volta ao nosso Antonov. O Antonov 124 Ruslan, ele é um cargueiro que foi desenvolvido pela Antonov lá na Ucrânia, ainda na época da União Soviética. Ele é focado em cargas de grandes dimensões e foi desenvolvido pensando no uso militar. Muito provavelmente eles se inspiraram no norte-americano Lockheed C-5 Galaxy, como eles faziam muito lá naquela época. Ele tem ou já teve vários recordes. O mais notável é que foi o maior avião do mundo, até a chegada do seu irmão maiorzão ainda, o Antonov 225, que você viu aqui no episódio 919 e que foi destruído nos primeiros dias da invasão russa lá na Ucrânia. E apesar de ter sido projetado apenas para uso militar, diferente do C-5 Galaxy, que só voa na Força Aérea dos Estados Unidos, ele brilhou também no transporte de cargas civis, porque as capacidades necessárias para o seu uso militar, como ter um nariz que se abre e rampas tanto na parte traseira quanto na parte dianteira, tudo isso era e é muito necessário nas cargas civis. E nisso ele é pau para toda a obra, viu? Precisa levar aí aviões menores? O Antonov 124 leva. Precisa levar trens para usar em metrôs? O AN-124 leva. Precisa levar partes de foguetes? Ele também leva. Precisa levar um barco? Ele leva. Precisa levar carro? Pois é, o Antonov 124 leva. Até uma torre de controle móvel norte-americana já voou para o Haiti a bordo do AN-124, depois do terremoto que aconteceu lá em 2010, vocês lembram, né? Hoje ele é operado principalmente pela Força Aérea da Rússia e pelas companhias Antonov Airlines e Volga Dnepr. Será que eu falei certo?
Olha esse vídeo aí que eu fiz dele abrindo a boquinha em uma das visitas feitas a Guarulhos. E essa foto aí sou eu e o CMD do lado dele. E como é que ele chegou na Aeroflot? Bem, depois que a União Soviética se dissolveu, a Aeroflot, que até então era oficialmente dona dos AN-124 usados pela Força Aérea Vermelha, também se fragmentou. Muitas das divisões se tornaram empresas aéreas de fato, sobretudo a das repúblicas soviéticas que se tornaram independentes. Com isso, a Aeroflot ficou com 3 unidades, e lá eles realizavam fretamentos. E a aeronave desse acidente, de prefixo RA-82069, estava indo fazer um desses fretamentos. A capacidade de levar grandes cargas era primordial. E não apenas uma carga grande, mas também muito valiosa. Esse voo sairia de Moscou, pararia em Turim, na Itália, onde seriam embarcados carros de luxo da Ferrari, como a Ferrari 355, a 550 Maranello e outras mais. De lá, parariam em Abu Dhabi para reabastecer antes de chegar até Bandar Seri Begawan, que é a capital do Brunei, onde os carros seriam entregues. Para fazer tudo isso, além dos pilotos, havia mais 19 pessoas a bordo desse Antonov. Todos tripulantes que estavam indo de folga para realizar as etapas todas desse voo, além dos técnicos que eram responsáveis pelo carregamento e descarregamento do avião. Então, às 8h25, horário local, a aeronave partiu do aeroporto Chkalovsk, próximo a Moscou, com destino a Turim. Eu tô rindo aqui porque a Rafaela não está se aguentando do meu russo perfeito aqui. Mas o importante é se comunicar, como a gente viu na mensagem do Cambly, né? Os pilotos eram Oleg Pripolskov e Alexander Ugromov. Agora vamos rapidamente lá para Turim. A pista do aeroporto de Kayseri passava por obras. A pista tem 3.300 metros de comprimento, que é mais do que suficiente para um Antonov 124 pousar. Só que por causa dessa obra, apenas 2.350 metros estavam disponíveis para o uso. E não era só isso. O glide slope do ILS, que deveria criar uma rampa imaginária que ajuda os pilotos no pouso, estava desligado. E para complicar, estava nublado e chovia. Isso em si não impediria o pouso. Porém, com chuva, os aviões precisam de mais pista para parar. E lembre-se, a pista do aeroporto já estava reduzida. A tripulação foi avisada pelo controle de tráfego aéreo de Turim de todas essas condições e que a aeronave que tinha pousado antes deles só viu a pista a 200 pés, cerca de 60 metros. Ainda assim, os russos decidiram continuar. E assim como a aeronave que veio antes, eles também não viram a pista de imediato. Quando eles viram de fato a extensão que teriam para pousar e passaram pela cabeceira da pista, perceberam que estavam antes do local onde deveriam passar e em altitude mais alta do que deveriam. Então o primeiro oficial sentado na direita pediu imediatamente para remeter. Porém, a comunicação naquele cockpit estava muito confusa. O navegador, que é um negócio que não tem em avião ocidental hoje em dia, mas tem nos aviões russos ainda, estava falando a distância que faltava para a pista e a altitude em que estavam. A 30 pés acima da pista, e aproximadamente 9 metros, o primeiro oficial mostra sua insatisfação com os rumos que aquela aproximação estava tomando e diz: "Não! Vamos arremeter." Logo depois, o comandante pergunta: "Por que devemos arremeter?" Enquanto o navegador segue cantando a distância que faltava para a pista. E o primeiro oficial apenas diz: "Não, não." E logo após, o comandante pede que o engenheiro de voo coloque as manetes de potência em idle, que é marcha lenta. E outra vez, o primeiro oficial diz: "Não, vamos arremeter agora." O primeiro oficial diz: "A pista está lá, a pista está aqui." E pergunta para o comandante: "Você está vendo a pista?" Somente aí o comandante decide arremeter. Neste ponto, faltava apenas 1.350 metros para o fim da pista. O engenheiro de voo fala que o reverso falhou, mas aparentemente ninguém prestou atenção no que ele falou. O comandante seguiu a arremetida e disse para o operador de rádio para entrar em contato com a torre, para dizer que eles estavam arremetendo. Mas logo depois, o engenheiro de voo fala algo ainda mais sério: "Os motores não estão girando." Ainda assim,
o comandante parece não ter tido consciência da real dimensão do problema que ele estava enfrentando e já dava ordens como se fosse uma arremetida normal. E agora, além do engenheiro de voo, o navegador também percebeu que tinha coisa errada. Nesse momento, ao mesmo tempo em que o operador do rádio respondia à torre, o navegador dizia: Velocidade! A velocidade está diminuindo. O engenheiro de voo disse em relação às manetes: Parem de se mexer e façam os motores girarem. No entanto, a velocidade continuava caindo e o alerta do aviso de ângulo de ataque ou proximidade do stall começou a tocar. E por 10 segundos, tanto o navegador quanto o engenheiro de voo falavam sobre a velocidade e a aceleração. Mas nada disso evitou que o avião caísse a cerca de 1 quilômetro depois do final da pista na vila de San Francesco al Campo. Por volta das 10h50 da manhã, o gigante Antonov 124 bateu em algumas árvores, levou o telhado de algumas casas e caiu sobre uma fazenda onde se criava gado. E com a queda, começou um incêndio. A maior parte dos que acompanhavam aquele voo e os demais tripulantes que estavam na cabine, inclusive o comandante, sobreviveram, sendo que 8 escaparam pelas escorregadeiras e os demais foram encontrados pelos bombeiros. Já o primeiro oficial, justo ele, que tanto pediu a arremetida antes do pouso, e um dos pilotos que estavam a bordo, mas não estava voando, acabaram perdendo a vida com o impacto. Além dele, 2 senhores que estavam dando feno para o gado foram atingidos e não resistiram. A irmã de um deles também ficou gravemente ferida, mas sobreviveu. Apesar de não ter tido um relatório final divulgado, órgãos na Itália, como a Procuradoria de Ivrea e o Ministério dos Transportes, realizaram investigações e algumas coisas saíram também na mídia. E informações relevantes foram descobertas. Uma dessas descobertas é que quando vinham para o pouso, o comandante decidiu pousar com os reversores abertos, o que atrapalhou na hora da arremetida. Se você está perguntando como assim com o reversor aberto, sim, aviões militares, especialmente os russos, podem abrir o reversor ainda em voo. Avião comercial não faz isso. Apenas quando está muito próximo do solo, o reverso é aberto e ainda assim ele não é acionado. Ele só arma para ser acelerado. Além disso, encontraram falhas de projeto nos motores Lotarev D18T. Isso tudo fez com que dos 4 motores do Antonov, apenas um deles foi de fato para potência de arremetida. Os outros 3 permaneceram em marcha lenta, e isso impediu que o avião continuasse subindo e fizesse uma arremetida normal. E também a aproximação e a preparação para o pouso não foram adequadas. A tripulação não seguiu os checklists para pouso, não dividiu as tarefas de modo que não ficasse pesado para todo mundo e bem distribuído. Inclusive, os pilotos não fizeram nenhum briefing sobre o pouso e sobre o que fariam caso tivessem que arremeter. E isso é algo gravíssimo, porque em todo pouso isso faz parte do procedimento, que os pilotos falem sobre o que eles devem fazer em caso de arremetida ou qualquer coisa. Tudo isso é brifado, sempre conforme as regras do aeroporto, a performance da aeronave. Isso não foi feito. As obras na pista e o fato do ILS não estar totalmente ativo eram de conhecimento da tripulação, mas faltou consciência para se atentarem mais sobre a situação que eles estavam enfrentando e que estava aguardando eles no pouso. Talvez, se a percepção do tamanho da pista tivesse vindo antes, o voo poderia ter alternado para outro lugar que comportasse melhor ali um Antonov 124. E para você que tem medo de voar e ficou com medo de ouvir isso tudo, que a arremetida, pessoal, é algo completamente comum, é uma manobra totalmente segura e feita para preservar a sua vida e a de todos a bordo. É uma coisa prevista e quando todos os procedimentos são seguidos, como devem ser sempre, o resultado é sempre positivo. Continuando, faltou o melhor uso do CRM. O primeiro oficial foi o único
que mencionou a questão sobre a pista e a todo momento insistia para que houvesse uma arremetida. Mas ele foi ouvido tarde demais e não houve tempo para que essa situação fosse contornada. Se houvesse um melhor CRM, ao invés de ser ouvido somente quando faltava 1.350 metros para o final da pista, o primeiro oficial teria sido ouvido bem antes e o voo teria um final completamente diferente do que teve. Talvez em outro aeroporto, com atraso para embarcar carga, mas todo mundo estaria vivo e o avião inteiro. E por último também vale falar que, mesmo diante de todo esse cenário, de um avião tão grande como o Antonov 124, caindo no final da pista, o número de sobreviventes foi extremamente alto. O que prova mais uma vez que, embora pareçam frágeis, as fuselagens de um avião são feitas para resistir a vários tipos de impactos e, em muitos casos, preserva a vida de todos a bordo. Se você não sabia desse acidente, como um avião tão grande como esse, e gostou de saber, então considere apoiar o canal, deixe o seu like. E o canal precisa de apoiadores, tá? Para manter o conteúdo vivo. E o seu nome aparece aqui nos créditos junto com esses amigos, além do descontão de 5% na loja do Aviões e Músicas, que já vale mais do que a mensalidade do apoio que você vai estar nos apoiando, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!